Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Dessa vez vamos falar sobre a suinocultura mineira. E quem está aqui hoje, então, para trazer um panorama para a gente entender um pouquinho como que está a dinâmica de mercado lá em Minas Gerais, é o Alvimar Jales, que é consultor de mercado da ASENG, a Associação de Suinocultores do Estado de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Alvimar. Obrigado, Letícia, e boa tarde a você e a todo o seu público. Alvimar, a gente que acompanha aqui no Notícias Agrícolas diariamente e principalmente semanalmente a questão da suinocultura independente, houve um movimento um pouco diferente do usual nesse mês de fevereiro, né? A gente começou o mês com os preços em queda, que geralmente todo começo de mês a gente vê um preço um pouquinho melhor, as vendas caminhando um pouco mais no campo positivo. E agora, na virada da quinzena, os preços melhoraram, não só para Minas Gerais, mas a gente vê outras praças produtoras também que comercializam os animais no mercado independente com preços um pouco melhores. O que está acontecendo nesse mercado? Bom comentário, Letícia. Essa sua primeira introdução já nos permite falar um pouquinho como o mercado é muito mais dinâmico do que a gente imagina, né? E aquelas premissas, geralmente estáticas, existem para serem desrespeitadas, né? Então, o mercado é soberano, o mercado é muito maior do que todos nós, nossas vontades, nossas interpretações. Mas vamos tentar entender o que aconteceu, né? Para isso, a gente precisa de resgatar um pouquinho a entrada do ano de 2022, né? Que a gente já teve aí né? Vamos dizer, nós já tivemos um dezembro fora daquelas bons desempenhos de preços que a gente historicamente tem, tá certo, Letícia? Mas a gente sabe, né, pelo acompanhamento que a gente faz aqui em Minas Gerais, que as vendas deste dezembro de 2021 foram maiores do que as vendas do dezembro de 2020. Portanto, a questão do preço não foi por demanda, foi por oferta acima da expectativa, oferta acima da demanda, ok? Então, assim, a gente veio nesse caminho. Quando a gente entra no janeiro, nós temos simplesmente uma explosão de custos, né? Eu diria para você que foi a crise mais aguda desde que a gente acompanha a suinocultura depois do Plano Real aí, que já fazem mais de 20 anos. Então, esta crise aguda aí no janeiro, ela também disparou uma oferta, uma oferta a mais por causa da asfixia de custo mesmo, tá certo? Vamos dizer, o preço do milho e o preço da soja se tornaram insuportáveis para o produtor de suíno. Uma das alternativas que ele teve foi aumentar a oferta e esvaziar a granja. E isso aconteceu, né? Então, isso aconteceu em janeiro de maneira muito evidente, tá certo? E ali ele veio, né? Assim, a suinocultura ela não dá cavalo de pau, né? Ela vai desacelerando aos poucos. E aí você teve esse processo de esvaziamento e também de destruição dos pesos em várias suinoculturas que já começaram a ter dificuldades de alimentar os animais. E aí o que acontece? Vamos dizer, no meio do mês de fevereiro, os agentes de mercado começam a perceber que esta oferta está enxugando e saem daquela inércia do mês de janeiro e se movimentam mais. Eles se movimentaram mais nesse período que você falou. Não foi ali na tradicional, no histórico do início do mês. Então, esse movimento a mais deles deu esse dinamismo no mercado. E o que a gente tem agora nesse momento? Né? Como a gente tem aí um pseudo-carnaval, né, que a gente não sabe se vai ter, tem alguns lugares que sim, outros que não, o que isso colabora? Colabora com uma certa... o mercado dá uma acalmada. O mercado dá uma acalmada, e aí ele fica nesse compasso, de certa forma, um compasso de espera, e aí nós teremos aí novas oportunidades do ponto de vista da demanda no início do próximo mês. Aí nós vamos, provavelmente, teremos essa oportunidade, vamos ter que observá-la, né?
Me alonguei um pouquinho na sua resposta, mas você é sempre muito eficiente aí em pegar o gancho de volta. Vamos lá. Não, imagina. É muito importante a gente ter essa noção, porque fica muito arraigada essa questão das vendas melhores sempre na primeira quinzena do mês, né? E dos preços melhorarem nessa primeira quinzena. E aí, quando a gente vê essa inversão, eu acho importante, né, como que você fez, trazendo esse contexto, então, desde dezembro, né, para a gente entender direitinho essa linha do tempo. E aí você comentou, Alvimar, do mercado nesse compasso de espera, com essa questão do carnaval ou do não carnaval, né? Se vai ter, se não vai ter, se as pessoas vão viajar, se vão ficar em casa, fazer um churrasquinho. A gente tem também a questão das exportações, né, de carne suína, que a gente vê que está começando a dar uma derrapada, não estão indo tão bem. A gente pode ver novamente... principalmente nesse mês de março, então, já que a gente vai ter esse compasso de espera, somando essa questão das exportações, pode haver novamente uma redução nos preços por excesso de oferta? Ótima colocação. Aí eu vou compartilhar com vocês o meu ponto de vista. Eu acho que a gente mantém a estabilidade até o início do próximo mês, né? Já é visível o enxugamento de oferta no mercado, né? Os relatos são constantes de diminuição de peso e de animais de baixo peso. Então, antes de eu falar das exportações, que é uma ótima lembrança sua, eu quero falar disso também, né? O que acontece com esses animais de baixo peso, Letícia? Não são animais que eram pesados e chegaram ao frigorífico. E aí estão lá sendo consumidos, estocados e andando no mercado. Existe uma parcela que perdeu peso na granja por dificuldades de manter um bom programa nutricional, né? Então, assim, quando os preços, o custo de produção explode como ele explodiu, né? Então o efeito é automático. Então há uma diminuição, sim, já em curso de oferta de animais, né? E aí é aquilo que a gente sabe, o mercado ele tem. A gente já começou a fazer essa classificação aqui também, viu, Letícia? Existe o produto real e o produto aparente. Qual que é essa distinção? Isso é uma criação nossa aqui para deixar muito claro esse conceito. O que é o produto real? O produto real é aquele que está na granja, o cevado, o peso, a quantidade. E tem o produto aparente, que é aumentado quando você tem uma expectativa negativa, o produtor oferta mais, e é recuado quando existe uma expectativa positiva lá na frente. E aí também nós temos os momentos de calmaria. Eu diria para você que esse mês, agora de fevereiro, ele entra numa calmaria, né, por causa dessas situações. Ao mesmo tempo que nós temos uma dúvida sobre o calendário do país, nós já temos claramente um enxugamento da oferta. Aí, voltando a falar das exportações, que você tocou num ponto muito interessante, realmente, no mês de fevereiro, as exportações estão mais modestas, né? E aí, o que é interessante que a gente analise? Né? O grande comprador de carne suína do mundo inteiro, que é a China, tá certo? Ele teve ali nas suas festividades de final de ano, que são até mais amplas do que a brasileira, consomem mais dias úteis, elas foram aí no mês de fevereiro. Então, eles sempre adquirem mais mercadoria antes dessas festas, e neste momento, na transição de ano novo deles, isso é esperado realmente, uma diminuição de compras. Se a gente observar o janeiro do ano passado, né, foi muito isso aí também, né? E aí agora a gente vai ter que realmente observar com muito carinho o mês de março, porque, em tese, Letícia, os chineses deverão comprar 500 mil toneladas de carne suína do Brasil esse ano. E por que eu afirmo isso? Porque a própria China declarou, tá certo, que pretende comprar 5% da sua demanda de carne suína, mesmo depois de recuperado o seu plantel. Tá certo? E nós temos sido fornecedores privilegiados deles. Né? Eu não me lembro se a gente conversou disso da última vez, mas acredito que sim, porque já estava em curso, a gente deve ter falado disso. A Europa, o Canadá e os Estados Unidos, né? A China diminuiu as compras deles
desde março de 2021 e manteve comprando, né, do Brasil. Né? Então, nós temos uma relação muito ampla com os chineses do ponto de vista de agronegócio, não temos problemas geopolíticos com eles, né? Então, eu acredito sim que nós temos uma posição privilegiada, não só pela questão de relacionamento, quanto pelo comportamento deles em 2021. Só nos resta observar com todo cuidado, com toda atenção, e realmente nós vamos precisar de esperar o mês de março para poder entender isso melhor. E, Alvimar, em relação aos custos de produção, né? Hoje a gente tem o suíno no mercado independente aí em Minas Gerais, numa média então de R$ 6,10 o quilo. Como que está a relação de troca? A gente sabe que em dezembro os custos de produção eles deram uma arrefecida, ainda que permanecendo em patamares altos, mas como você ressaltou, a gente teve um janeiro explosivo, né, em matéria de custos de produção e sempre puxado pelos insumos usados na alimentação dos animais. Como é que está essa relação de troca agora? Como está a margem do suinocultor mineiro? Fortemente negativa, Letícia. Fortemente negativa. Vamos aqui simplificar aqui um custo de R$ 7,50, né, para a gente resumir essa pauta. Então, nós temos claramente aí, né, vamos arredondar, em torno de R$ 150 de prejuízo por animal. E isso é um ponto importante a ser observado, porque nenhuma atividade se mantém sem lucro. E nós vamos continuar ouvindo sobre o enxugamento da oferta enquanto tivermos em zona de prejuízo. E vai um detalhe interessante, Letícia, porque às vezes, né, o prejuízo fica às vezes no elo que diz respeito ao produtor. Mas dessa vez, ele está na cadeia inteira. Nem a carne que é vendida dá lucro para, inclusive, aquele, né, o produtor, ou a grande empresa, ou a grande cooperativa, ou a mini integração, que verticaliza tudo, né, e vai até lá no frigorífico. Então, realmente, nós estamos vivendo, nesse momento, um descompasso total entre os preços que a gente consegue vender, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Os preços no mercado externo também estão mais fragilizados, são os menores, né, em 12 meses, e os custos de produção. Então, o que o capitalismo faz, o que o mercado faz? Continua enxugando a oferta. Continua enxugando a oferta até que os preços, né, até que a oferta reduzida suporte reajustes acima do custo de produção e a atividade volte a ser lucrativa. Não existe atividade sem lucro, viu, Letícia? Né? Pode demorar mais ou menos, mas ele vai voltar. E, Alvimar, tem alguma movimentação aí no estado de Minas Gerais, a exemplo do que a gente tem ouvido relatos aqui no Notícias Agrícolas, como tem acontecido em Santa Catarina, alguns suinocultores que atuavam no mercado independente passaram para o mercado de integração porque já não suportavam mais os prejuízos. Tem algo acontecendo semelhante aí no estado de Minas? Não, Letícia, assim, não que eu saiba, né? A gente, como você disse, o sul do país ele tem uma estrutura produtiva diferente, né? Onde que a questão da integração, da cooperativa, das grandes agroindústrias, elas têm esse estilo de negócio. Aqui em Minas, realmente é a suinocultura independente. Eu diria para você que a integração é ligada a uma dessas grandes empresas é menos de 30% da suinocultura mineira. A suinocultura mineira realmente é caracterizada pela suinocultura independente. É possível que tenha acontecido alguma coisa disso, mas eu acredito, sinceramente, que não é significativo, porque senão nós estaríamos sabendo aqui, de modo geral, na associação, entre o grupo que é ligado à suinocultura. Realmente eu não tenho visto, não. A gente tem visto relatos, sim, de diminuição de peso, de frigoríficos tendo dificuldade em cumprir escalas com animais de peso mínimo, peso suficiente para ser processado e dar rendimento para esse frigorífico. Né? O momento, Letícia, por aqui é de enxugamento da oferta.
Esse enxugamento, Alvimar, ele passa também pelo descarte de matrizes ou não? Ainda está retendo um pouquinho? Com certeza que passa sim, né? A gente tem relatos de maior movimentação de descarte, tá certo? Então, são duas frentes no enxugamento da oferta. Uma é o descarte de matrizes, que inclusive se vai se refletir no médio e longo prazo, e o outro realmente é a diminuição de peso, né? E a diminuição de peso, como eu disse para você, são dois movimentos. Às vezes, uma venda maior, né? Você força a venda para diminuir o peso na granja, e às vezes a falta de condições de sustentar um bom programa de nutrição, ela simplesmente evapora o peso, né? Aí ela consome o peso, né? Esse peso desaparece. O que eu chamo de desaparecer? Não é um animal pesado que foi chegando no frigorífico até abaixar o peso. É simplesmente o peso diminui na própria granja. Certo. Alvimar, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. E lembrando a todos que nos assistem, toda quinta-feira aqui no Notícias Agrícolas, a gente faz um giro pela suinocultura independente nas principais praças comercializadoras do país. Minas Gerais é uma delas. E o Alvimar sempre trazendo também informações para a gente. Então, fiquem ligados que toda quinta-feira tem dados sobre a suinocultura independente no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço a oportunidade, Letícia, e que a gente continue sempre compartilhando esses pontos de vista e trocas de ideia aqui, né? Muito obrigado. E nós, suinocultores, né, pode ter certeza que nós iremos ultrapassar isso, né, e chegar lá na frente, estarmos todos juntos aqui novamente, dialogando sobre outros momentos e outros momentos muito melhores. Boa tarde, Letícia, e boa tarde a todos. Estivemos aqui, portanto, com o Alvimar Jales, que é consultor de mercado da ASENG, a Associação de Suinocultores do Estado de Minas Gerais, então nos trazendo um panorama de como que está o andamento, a dinâmica do mercado da suinocultura por lá. De acordo com o Alvimar, o que a gente viu nesse mês de fevereiro é um pouco atípico, porque geralmente se vê vendas e preços melhores na primeira quinzena do mês e na segunda quinzena esse mercado começa a cair um pouquinho e não foi o que foi visto. A gente viu a primeira quinzena de fevereiro com preços em queda, principalmente para a suinocultura independente, e a segunda quinzena um movimento de recuperação. E o Alvimar explica isso para a gente, que lá em dezembro os preços de venda da carne suína não foram satisfatórios e nem do suíno vivo. E isso não foi por uma questão de falta de demanda, e sim por excesso de oferta. E no decorrer de dezembro, de janeiro, com esses preços caindo, custos de produção que explodiram no mês de janeiro, os produtores então enxugaram a produção. Isso com descarte de matrizes e também com a redução dos pesos dos animais que eram mandados então para abate. E o que aconteceu então, segundo o Alvimar, é que nessa virada para a segunda quinzena de fevereiro, o mercado acordou dessa inércia, começou a perceber esse enxugamento de oferta e reagiu. Então, preços um pouquinho melhores, mas ainda assim abaixo dos custos de produção. De acordo com o Alvimar, no estado de Minas Gerais, a média de prejuízo que se tem na venda de cada animal no mercado independente está em torno de R$ 150. E, segundo ele, enquanto se vê prejuízo na atividade, ainda vai se ver enxugamento na oferta até que se chegue num ponto, então, que suporte os custos de produção. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.